Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Ser Turbo, o podcast de quem faz TI. E eu estou aqui com um grande parceiro e amigo, Anderson Inoue. Cara, muito bom ter você no nosso primeiro podcast. Você sabe que eu tenho uma grande admiração, uma grande honra de ser seu parceiro, ser amigo, estar no dia a dia com você, nos seus desafios. Então, cara, obrigado por você ter aceito esse nosso convite. E vamos falar aqui de coisas boas, de coisas que a gente ama, que é TI, que é tecnologia, que é fazer acontecer TI dentro das nossas organizações, né, dos nossos projetos. E antes de tudo, eu quero que você se apresente, cara. Eu te conheço há algum tempo, já sei da sua história, mas fala pra gente aí sua jornada toda da formação, né, de onde você passou, como que você se formou, conta pra gente aí. Então, Edu, primeiro eu queria agradecer, é uma honra estar aqui com você, você sabe a admiração que eu tenho, não só por você, mas pela sua família, né? Pelo Vini, pela Camila, né, todo mundo da NetTurbo. E quando você me convidou para estar aqui junto com vocês, eu me senti muito honrado, sinal de que a parceria é uma parceria real. Né? Eu sou Anderson Inoue, 45 anos, carioca, vim parar aqui em Terras Paulistas, né, há pouco tempo, cerca de 6 anos. Estou adoro aqui o interior de São Paulo, a qualidade de vida que a gente tem aqui. Adoro viajar, adoro conhecer países novos, adoro tecnologia. Gosta do mar também, né? Gosto do mar, mas é importante. Sempre que eu posso, eu tô na casa de praia da família lá. Aquela Baía de Angra maravilhosa, né, cara? Excelente, ali né, cara? Coisa de louco, né? Excelente aquilo ali, cara. A gente recarrega as baterias quando está no ambiente que a gente gosta, né? Sim. E esse ambiente que a gente trabalha também é um ambiente que eu gosto muito, né, Edu? Eu amo trabalhar com gente, com pessoas. E a tecnologia me proporcionou a possibilidade de estar com pessoas e fornecer tecnologia para essas pessoas. Diferente do que as pessoas imaginam, tecnologia ela não é nada sem pessoas. Né? Então, é um prazer estar aqui com você hoje, falando um pouquinho sobre isso daí. Sou casado com a Andréia, psicóloga, uma mulher maravilhosa, eu tenho um orgulho imenso. A gente de tecnologia tem que ter uma psicóloga perto da gente, né, cara? Tem. E vou te falar que ela me ajuda muito nessa minha caminhada. É fantástica a participação dela na minha vida, da onde eu saí para onde eu cheguei. Enfim, eu estou aqui para a gente falar aí, conversar um pouquinho, bater esse papo aí. Bom. Anderson, hoje você está como gestor de TI num dos condomínios de renome, né, de referência do Brasil, que é o Condomínio Fazenda da Grama. Lá também tem um clube de golfe, né? É um condomínio de luxo, um condomínio que a gente chama de AAA, onde estão pessoas que buscam ali a qualidade, que buscam ali o diferencial, buscam ali estar num ambiente pronto, preparado para a sua qualidade de vida, né? Não só do luxo que a gente fala, mas de bons serviços, de bons prestadores, de um ambiente extremamente cuidado, de infraestrutura de longo prazo, né? Não daquilo que se faz o tempo todo. Então, eu tenho acompanhado com você esse desafio de ser o gestor de tecnologia, que suporta tudo. Mas conta um pouco da sua história lá para trás. Como é que você chegou hoje a estar aí, nesse ambiente tão desafiador, tão exigente, que é gerir um dos lugares mais, na minha visão, referência do que é entregar um bom serviço de tecnologia comparado a um ambiente corporativo. Conta para mim a sua trajetória aí, para a gente conhecer melhor o Anderson. Legal. Bom, eu comecei na área de gestão de pessoas e tecnologia na virada do milênio, né? De 99 para 2000. De lá para cá, eu trabalhei principalmente na hotelaria, na área de facilidades, na área de facilities, né, em geral. Trabalhei em grandes hotéis, redes como o Hotel Porto Belo, Condomínio Porto Belo, no Rio de Janeiro, condomínio onde a gente tem hoje Neymar morando, Virgínia morando, entre outros. Na região de Mangaratiba ali, né? Exatamente, Mangaratiba. Foi uma escola muito grande, porque a gente lida com
clientes diferentes todos os dias, né? Diferente de um condomínio onde eu estou hoje, que é o foco do nosso trabalho hoje, a hotelaria, todo dia você tem um cliente novo, você tem uma exigência nova, um perfil novo de cliente. E foi uma grande escola. E eu consegui levar isso daí adiante. Fui trabalhando na hotelaria durante um bom tempo. Quando chegou em 2017, eu estava um pouco saturado do trabalho no Brasil. Aquela foi uma época de muita estagnação, tanto da tecnologia, a gente estava vivendo momentos ali que não eram muito bacanas no Brasil, e eu tive um convite para ir morar no Canadá. Fui tentar a imigração para o Canadá, vivi lá durante um bom tempo, não deu certo a imigração, não tive o meu visto concedido. Que ano que era isso aí? 2017. Mas foi muito enriquecedor. Eu tive ali a oportunidade de lidar com tecnologias que não existiam no Brasil, com um ambiente corporativo que não existia no Brasil, porque lá eu tinha a oportunidade de conhecer pessoas da Coreia, pessoas da Índia, pessoas da China, de todo lugar do mundo, e eu trouxe isso como bagagem, né? Na minha experiência e tudo mais. Hoje eu consigo ter um olhar pensando em como as pessoas no restante do mundo olham também para uma situação, um desafio, né? E fiz muita amizade lá também, então até hoje eu tenho amigos aí que eu fiz no mundo inteiro, né? Então, diariamente eu converso com pessoas de todo o mundo. Bom, como eu falei, não deu certo a história da imigração. Durou quanto tempo sua estadia lá? Cerca de 8 meses. 8 meses. Bom tempo. Isso. E daí, como não deu certo, voltamos para nossas origens, né? Minha esposa é funcionária pública, então não teve muito problema. Eu já tinha o meu negócio no Rio montado, desenvolvimento e tudo mais. Então, nessa época, eu, no retorno, decidi me dedicar um pouco à empresa, por mais que ela não fosse algo que fosse autossuficiente, que pudesse me gerar uma receita, uma renda que me permitisse viver somente dela, mas como eu estava voltando, estava com uma visão diferente na minha cabeça, falei, vou tentar colocar para frente. E daí veio a pandemia, né? E só para entender, essa empresa, você falou de desenvolvimento, era desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software. Você estava ali programando. Então, essa trajetória que você teve antes de ir para o Canadá, você estava muito mais focado no TI de infra, fazer acontecer a TI. Exatamente, exatamente. E você foi ganhando skill, foi se desenvolvendo e abriu um negócio depois de programação também. Na verdade, o negócio ele aconteceu enquanto eu ainda trabalhava na hotelaria. Quando ainda eu era da hotelaria, porque na hotelaria ela traz muitas portas para você, né? E então esses níveis de hotel que eu trabalhava, a gente tinha muito evento corporativo, e dentro desses eventos corporativos você conhece muitas empresas, muitos gestores que tinham demandas, dificuldade de encontrar pessoas para resolver a dor deles, né? E vendo essa oportunidade, eu criei a empresa, eu tenho lá meus sócios, e a gente foi desenvolvendo, foi criando ferramentas, só que cada um com a sua ocupação principal. A empresa sempre foi algo secundário. Né? Quando eu voltei, aquilo dali eu falei, vai ser a minha fonte de renda principal. Consegui elevar a quantidade de clientes, o nível de serviço oferecido, só que 2019 veio pandemia. Na pandemia, todo mundo fechando, né, os negócios fechando, os meus clientes foram minguando também. E eu não sei como é que você é na parte de espiritualidade, né, Edu? Eu acredito muito em Deus. E nesse momento, quando tudo parecia que ia começar a ficar muito difícil, me veio um cara e me fez uma ligação. Gustavo Granata. Você conhece? Grande Gustavão, grande abraço para o Gustavo, que, aliás, é o cara, né? O cara manda muito bem
na gestão, na administração. Parabéns, Gustavo, aí. A gente está falando de você aqui agora. É uma referência. É uma referência. Eu tenho o prazer de te conhecer e estar com você também nos seus desafios aí. Cara, manda muito bem na gestão e na visão de negócio para a gestão. Isso que é importante, né? Exatamente. E aí o Gustavo me ligou, um belo dia eu estou em casa, ele me ligou e falou, Anderson, ó, tô indo... O Gustavo tem uma história bacana, que ele também é hoteleiro, né? Então, ele me conheceu através de outras pessoas que trabalharam junto, né? Com ele ou comigo. E ele também estava no Rio nessa época, e ele foi convidado para trabalhar na Fazenda da Grama, e ele tinha o desafio de montar um time. Então, ele entendeu que, naquele momento, o TI era um dos pilares do time que ele precisava montar. E ele me chamou. Ele falou, Anderson, vamos encarar o desafio? Também não sei o que vai ser. Tá? Que cenário você vai encontrar? Não, sabia nada. Enfim, mas, enfim, você tem uma pandemia pela frente, uma dificuldade acontecendo. Conversei em casa, né? Minha esposa é funcionária pública, para ela não fez... Vocês estavam morando ainda no Rio? Morando no Rio. Morando no Rio. Na verdade, eu sou do interior do Rio, de uma cidade chamada Itaguaí. Itaguaí. E para ela foi muito difícil a pandemia por conta do atendimento hospitalar, médico e tudo mais, né? Ela coordenava a saúde mental à época do município, então ela lidava com todo tipo de situação no momento delicado que foi a pandemia. E eu falei, vamos tentar? E ela topou, né? Ela sempre me deu muita força em todos os projetos que eu tentei entrar. E vamos. Cheguei aqui com o Gustavo, mais uma outra pessoa-chave na época também, o Galvão, né? Viemos do Rio e encontramos a Fazenda da Grama. A Fazenda da Grama é uma mini-cidade. Não era um condomínio. É uma mini-cidade. Lá dentro você tem de tudo, né, cara? Você tem hotel também, você tem uma pousada, não é isso? Pousada. Você tem o único serviço que nós não temos lá dentro ainda, e eu não sei se um dia vai ter, é a escola. Qualquer outro serviço de Tá aí um grande desafio que pode até ter sentido, né? Sim. Formar colaboradores. Sim. Temos condomínios no Rio de Janeiro de grande porte, não AAA, mas de grande porte, que tem escolas dentro. Tem sentido, né? Então, assim, quando a gente chegou, a gente encontrou essa mini-cidade para tomar conta. E era uma mini-cidade onde tínhamos 6 moradores, e no meio da pandemia, o que as pessoas fizeram? Elas largaram a capital... Era basicamente um condomínio de veraneio. Exatamente. 6 moradores fixos, né? Exatamente. Então, a pandemia, cara, foi super conveniente isso aí, né? As pessoas se mudaram para lá para se proteger da doença e gostaram de viver naquele ambiente, né? Entenderam por que ficar em São Paulo ainda? Por que não morar aqui? Não é isso? Exatamente. Um lugar paradisíaco, maravilhoso, né? E aí entrou o grande desafio do TI, né, Edu? Porque para um empresário, para um administrador, para um investidor morar dentro de um condomínio no interior, o que ele precisa? Ele precisa ter serviços, ele precisa ter tecnologia, ele precisa ter algumas infraestruturas básicas e uma delas é a internet. Né? Uma rede que funcione, né? Uma rede que funcione. Porque o cara basicamente levou a empresa para dentro de casa, né? Exatamente. E ali você está falando de pessoas que estão em cargos executivos, de gestão estratégica, né? Exatamente. Presidentes de companhia, donos de companhia diretamente, né? Você imagina o cara que é um investidor, que trabalha na Bolsa. Exato. 1 milissegundo para ele. A gente sempre pensa em internet para jogo, né? Sim. Internet rápida para jogo. Ou entretenimento, né? Ou jogo entretenimento, e filme, né? Mas para o carinha que joga lá Call of Duty, lá, 1 milissegundo, lá, o mouse dele ser rápido é essencial para ele jogar. Só que para o cara que é investidor, 1 milissegundo de diferença... São milhões, às vezes. Milhões. Milhões. São milhões. Então, assim, a nossa visão não pode ser o cara que quer ver Netflix. Exato. Não, o cara quer trabalhar daqui. Ele deixou a capital, ele deixou a empresa dele, que tem lá uma infraestrutura gigantesca, para vir morar aqui, e aí ele replicou aqui dentro da casa dele uma infraestrutura. Então, quando eu entro dentro de uma casa na Fazenda da Grama,
eu tenho ambientes lá de entrada de serviço, de infraestrutura de rede, que muito maiores que uma empresa. Que pequenas empresas não têm. Muito maiores que empresas, é isso aí. Exatamente. E aí... Hoje você já tem, inclusive, não só falando de tecnologia de telecomunicação e distribuição de dados, mas as casas têm contingência de energia. Nossa. Quer dizer, a casa você pode ficar sem energia ali 8 horas que a casa está funcionando. Exatamente. Né? Quer dizer, é um ambiente que você tem pessoas ali, como eu falei, muito estratégicas, que a casa é a extensão da vida corporativa, da vida de negócios, né? Exatamente. E esse é o grande desafio do condomínio, né? Exato, cara. Quando a gente fala do desafio do condomínio, ele, logicamente, eu tenho ali serviços de todos os tipos, né? A gente tem restaurantes, pousadas, facilidades de todos os níveis, temos campo de golfe, a gente tem uma praia artificial, então a praia de 1 quilômetro de foi a primeira de orla. Onda, né? Foi a primeira de onda no condomínio do Brasil, né? Da América Latina inteira, né? Do Brasil eu tenho certeza. Da América Latina. Mas vamos falar, você chegou lá, primeira coisa, cara, você recebeu o desafio do Gustavo, né? O Gustavo passou por hotel, passou por escola, eu conheço um pouco da história dele. Então, vocês foram ali, entendo eu, para levar essa exclusividade dos serviços, né? Quer dizer, estruturar provavelmente o condomínio ali. E como é que foi chegar e ver uma TI? Como que foi a TI legada? O que aconteceu na hora que você começa a olhar, levantar ali? Porque a gente sabe que a TI muitas vezes, e a gente atende muitos condomínios desse porte, e que tem esse desafio de ter uma rede, uma infraestrutura, e a gente sabe que as coisas vão vindo, porque troca os administradores e os presidentes, exatamente, ou os síndicos, né? E às vezes a TI, infelizmente a gente está na história da TI desde 2000, TI é vista como custo. Hoje, depois da pandemia, melhorou a visão de TI como um gerador de valor, um gerador de retorno de investimento, um gerador de recursos, mas ainda a gente tem um viés muito de custo, né? Então, imagino como é que você pegou lá? Como é que foi que você abriu aquela sala de TI? O que aconteceu ali? Eu confesso para você que tanto a recepção que eu tive quanto o legado foram muito bons. Eu não posso chegar aqui e falar assim, peguei um ambiente destruído. Não. A Fazenda Grama foi concebida com uma estrutura que hoje eu posso te falar que se eu quisesse fornecer internet, telefonia para Valinhos inteiro, a gente tem lá uma infraestrutura para isso. Então, ali já foi concebido com uma infraestrutura de base estruturada bem a nível profissional. Foi. O que não tinha era gestão. Legal. Tá? Então, eu tinha ótimos profissionais ali trabalhando, mas não tinha direcionamento, não tinha gestão. Então, o grande desafio ali foi mudar a cultura. Tá? Então, para você ter ideia, você hoje administra a sua empresa e você sabe que, como dizem, né, o caixa é rei. Né? Sim, então, com certeza. Você trabalhar a parte técnica, não trabalhar a parte administrativa, você quebra, a sua empresa fecha. Exatamente. Você pode ser o melhor fornecedor do mundo e você vai quebrar. E assim eu encontrei a Fazenda da Grama, uma infraestrutura fantástica, com situações que precisavam ter uma gestão. Duplicidade de equipamentos caríssimos, desnecessário, uma infraestrutura de banco, tá? Então, assim, equipamentos que em qualquer banco de ponta que você for, você encontraria esses equipamentos lá com um custo muito elevado e que, no final das contas, vai fazer o mesmo trabalho que outros equipamentos bons de mercado, de prateleira, e que permitiam não ter investido, parado dentro de uma caixa, 50, 100 mil reais. Né? Então, o que você está me dizendo é que você chegou lá e tinha um custo operacional de algo que estava muito, muito além e estava inviabilizando até a própria gestão e administração da TI. Custava mais caro do que precisava. Elevadíssimo. Entendi. Elevadíssimo. E o seu desafio foi equalizar isso daí. Isso. E as pessoas nem sabiam por que faziam aquilo. Faziam porque estavam acostumadas a fazer. Legal. E eu sempre faço isso quando chego em qualquer empresa, tá, Edu? Eu preciso entender
o perfil da empresa, eu preciso entender o perfil de fornecedor, eu preciso entender o perfil da comunidade. Então, isso foi o primeiro passo que eu dei. Tá? Então, eu fiquei 3 meses estudando a Fazenda da Grama antes de qualquer orientação. Tá? Então, eu não fiz nada antes de 3 meses. Eu, basicamente, estudei a empresa. Tá? Tínhamos lá sistema de gestão pagando uma pequena fortuna mensalmente para ele e as pessoas utilizando como se fosse uma planilha de Excel, por exemplo. Entendi. Entende? E não era por falta de qualidade da equipe, é falta de orientação. Por que eu faço? Eu faço porque, quando eu cheguei, já era assim que se fazia, sabe? E a gente foi trabalhando essa cultura, eliminamos um valor considerável de operação logo no primeiro ano, tá? E a gente está falando de valores elevados, a gente não está falando de... 7 dígitos. 7 dígitos. Né? Com isso, a gente conseguiu o apoio da diretoria para reinvestir, tá? E quando a gente fala em reinvestir, não foi necessário gastar mais, foi gastar melhor. Legal. Tá? Com isso daí, a gente revisitou todos os processos e procedimentos, criamos novos processos e procedimentos, deixamos uma operação robusta, oferecemos serviços que antes não eram oferecidos. Tá? Para você ter ideia, quando a gente chegou lá, e aí eu vou entrar num ambiente que você conhece muito bem, a gente fornecia lá 100 mega de internet para as residências, eu tinha uma operadora de nome no mercado atuando lá à época, custo elevadíssimo do link de internet, e semanalmente esse link caía. Tá? E caía, os moradores ficavam indisponível. Então, e era o mesmo link que atendia também a administração. Mesmo link que atendia a administração. Entendi. Então o condomínio ficava offline, cego. Breu total. Cego. E aí, como a gente falou agora um pouco mais cedo, 10 minutos de um empresário que toma decisão, compra e vende, investe, toma decisão, um médico que tem que atender uma clientela, são milhões perdidos. Quando você chegou, você foi sondado ou foi procurado a ponto de, cara, por que isso está acontecendo? Por que acontece esse problema no condomínio? Na verdade, não, porque justamente me levaram para lá para fornecer para eles essas respostas. Né? Legal. Eles queriam o melhor condomínio do Brasil. Legal. Porque eles agora vão morar lá. Exato. Então, se agora eu estou vindo morar aqui, eu preciso ter tudo do melhor. Né? Afinal de contas, é o lugar onde eu vou viver. Né? E, nesse momento, eu entendi que eu estava ali para dar o suporte para a direção. Então, a Fazenda da Grama tem o nosso superintendente, o Gustavo, como você falou, mas a gente tem todo um nível hierárquico de moradores. Então, eu tenho o presidente, que é um morador, eu tenho as comissões, que são de moradores, eu tenho os conselhos, que são formados por moradores, e quando a gente entra dentro desse ambiente dos moradores, a gente está falando de CEOs, estamos falando de diretores, pessoas de empresas, que conhecem do que fazer, né? De como fazer. E muitos deles da área de tecnologia. Muitos. Então, eu posso dizer que eu sou um privilegiado de trabalhar para presidente de grandes multinacionais. Exatamente. Tá? E o que você aprende com eles é absurdo, né? Absurdo. O nível de visão estratégica, né? É claro que eles vão muito na gestão numérica, na gestão de negócio, mas focado em pessoas, né? Exatamente. Então, eles criam um ambiente de alta performance absurdo, né? Exatamente. Eu falo que é como você andar de bicicleta e quando você olha esses caras tratando do negócio, você está andando de rodinha dos dois lados e os caras estão correndo sem as rodinhas na bicicleta, sabe? Eles falam com uma facilidade na hora da tomada de decisão incrível. São práticos, né? São. Eles têm todo o negócio na cabeça deles na hora de tomar a decisão, sabe? Enfim, e aí naquele momento ali eu consegui implantar a cultura de qualidade com custo compatível, que é um mantra da nossa direção. Sim.
sabe? Isso trouxe um nível de implementação de novas tecnologias, como você falou, tinham gaps, né? Sim. Tinham gaps. Mas hoje a tua gestão ali, ela dá base para todas as outras tecnologias, né? A gente não fala só de TI, você fala de acesso, você fala de segurança, né? Exatamente. Você fala de facilidades, você fala de experiência do usuário, né? A gente tem agora ali a piscina, então ali você tem a tecnologia, você tem a internet servindo aquele clube. Chega a ter quantas pessoas, às vezes, ali no clube, online, simultâneos ali? Simultâneos, a gente já teve ali 800 pessoas. É bastante gente, no clube, né? A gente está falando do clube. Do o clube condomínio em si, a gente tem bem mais movimento. A gente chega a ter uma comunidade de 5 mil pessoas ali dentro. E é legal a gente falar um pouco sobre essa infraestrutura, porque eu conheço bem ali. Ali é um ambiente bem isolado. Você está no meio de uma estrada vicinal, basicamente, né? Exatamente. Ligando o Vinhedo a Itupeva, Exato. né? Em que você tem uma escassez de via de transmissão de telecom, né? Tanto que os nossos desafios ali junto com vocês é o aéreo, né? Então você passa por canavial, pega fogo, né? Então a gente ajudou vocês ali a levar a nível subterrâneo e outras soluções. E isso já foi um grande desafio, né? Quer dizer, você tinha que manter estável, já tinham gaps pelo lugar, quer dizer, não era só melhorar a qualidade, trazer um ambiente robusto, de alta disponibilidade, quer dizer, sempre online, mas foi matar os gaps do próprio cenário local, né? A gente sabe até de problemas de energia que tem ali, né? Tem gaps de energia, né? Perfeito. Não é isso? Já melhorou bastante, né? Muito investimento, tanto da companhia elétrica quanto do próprio Isso condomínio. depois da chegada de vocês também, depois, né? Depois. Eu consigo falar aqui para você depois, né? Há 6 anos atrás para cá. Sim. Né? E o que eu posso te dizer é que nada disso seria possível sem bons parceiros, tá? Eu falo o seguinte: tecnologia é a coisa mais democrática que existe no planeta hoje. Por quê? Porque você, em qualquer região do planeta, você tem tecnologia rodando. Você não tem mais lugar. Você vai numa tribo indígena, ele tem uma antena parabólica lá, rodando com telefone via satélite, internet via satélite, Starlink para tudo quanto é lado hoje. Então, tecnologia é a coisa mais democrática. É a única coisa que você vai ter certeza que você vai chegar numa casa e você vai encontrar alguma tecnologia dentro dessa residência. Tá? Então, diante disso, não faz sentido eu não ter um grande olhar virado para a parte de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, eu vou para outro lado, que é custo da tecnologia. Tá? As pessoas, quando contratam alguma infraestrutura, algum serviço, algum produto, ela pensa em contratar o do melhor preço. Eu quero contratar o de melhor valor. Tá? E valor, para mim, não está relacionado a dinheiro, está relacionado a relacionamento. Tem a ver com relacionamento. Você me acompanha na Fazenda da Grama há 5 anos, praticamente. Isso, a gente está lá há 5 anos. 5 anos. E você pegou o ambiente que eu tinha lá, principalmente de fornecimento de internet e infraestrutura para as residências. Né? Um ambiente inseguro, onde as residências tinham portas abertas para entrada, compartilhamento de informações, e onde já se viu eu ter um empresário, um CEO, com possibilidade dos dados dele estarem misturados com os dados de outras pessoas, sabe? E, a partir daquele momento, a gente começou a fazer um plano. E, nesse plano, eu lembro bem que a gente começou com o que era possível e a gente foi planejando para os anos seguintes as melhorias, né? A gente começou com um link, né? Nesse um link, a gente foi para um link de rádio de contingência. Foi um link de fibra, depois o de rádio, exato. E, por fim, a gente colocou um segundo link, uma segunda abordagem de um segundo backbone vindo de segunda rota. Subterrâneo agora. Subterrâneo. Exato. Então, hoje, eu consigo te dizer que
O 99,9 uptime é real. Legal. Né? É lógico, a gente tem desafios o tempo inteiro na tecnologia, principalmente na cibersegurança. Sim. A gente sabe que quando a gente abre lá nosso painel de administração, a gente tem ali milhares de tentativas de ataque hacker diariamente. E a gente trabalha para que isso daí não pare a operação. Né? É lógico, em algum momento vai passar? É muito provável. Eu não acredito que a gente vai estar livre disso 100%. Mas hoje a gente entrega para o nosso morador 99,9% de uptime do link de internet, do serviço de internet e rede. Né? Tem gente que diz assim, né? Mas e os BOs que você encontra lá no tempo todo? Né? Eu falo o seguinte para você, Edu. Para mim, BO não é problema. Para mim, BO significa boa oportunidade. Desafio. Exatamente. Isso aí. E eu te falo o seguinte, aonde eu opero, aonde eu estiver operando, o mesmo erro só vai acontecer uma vez. Então, e você sabe disso. Sim. Porque quando acontece, eu chamo você e você e sua equipe tem toda a disponibilidade, se reúne com a gente. O teu nível de objetividade para resolver aquilo que aparece pela primeira vez, né? Ou a gente supõe que resolveu a primeira vez e ele reaparece. Lógico. Eu vejo em poucos gestores, assim, eu não vejo em tantos, de maneira geral. Eu vejo principalmente nos que têm essa cultura, esse viés, né, de olhar a TI como a TI estratégica, como a TI para negócio, né, e não a TI de solução, a TI técnica só. Né? Então, eu vejo muito. E isso, para mim, é uma grande... Eu aprendo muito com você, eu já te falei isso algumas vezes, porque você dá feedbacks muito claros e muito direcionados, que para a gente, fornecedor e parceiro, ajuda demais. Ajuda muito pela sua ótica. Né? Porque o viés de tecnologia ele está muito ligado ainda à solução e não ao problema de fato que vai resolver na ponta do cliente. É por isso que a gente vê muita gente trocando de fornecedor de tecnologia o tempo todo. Exatamente. Quando você pega um fornecedor de prateleira no mercado, esse fornecedor ele tem a metodologia dele de trabalho e dificilmente você vai conseguir não repetir o mesmo problema, porque ele não te dá essa oportunidade de trabalhar junto com ele na resolução de um problema único. Né? E hoje, não só vocês, da NetTurbo, eu tenho diversos outros parceiros, e eu falo isso, para trabalhar comigo, tem que ter relacionamento. Tá? Eu não quero que você me ofereça o mais barato. Vamos lá, Edu, eu já tive a oportunidade de falar isso para você uma vez. Internet, cibersegurança, voz é commodity. Tem 1000 empresas no Brasil fornecendo isso. Tá? Relacionamento, eu não encontro em qualquer esquina. Tá? E essa é a grande sacada. Para mim, para trabalhar com o Anderson, em qualquer operação que eu esteja, a empresa tem que estar disposta a fazer relacionamento. Ela tem que estar disposta a... Teve um problema, eu vou chamar vocês para uma sala de crise e vamos achar a solução, e esse problema não vai se repetir. Vão acontecer outros problemas que a gente não pensou ainda, mas esse não vai se repetir nunca mais. Tá? E eu acho muito legal o teu modelo de gestão, né? O teu modus operandi do Anderson, e eu falo isso muito para alguns gestores de TI, das quais a gente ainda vê o gestor de TI querer colocar a mão e fazer tudo. Quando eu te conheci, eu vi muito claramente que você está num viés estratégico, está numa posição estratégica, dando suporte à superintendência, à diretoria e presidência do condomínio. E eu vi muito teu viés e teu foco de, cara, eu vou gerir projetos e vou gerir fornecedores. Vou criar uma cultura para que isso tenha o nível de excelência de serviços. Eu vejo isso claramente. Perfeito. Você, para mim, é uma grande referência disso. Eu vejo isso em, às vezes, grandes companhias das quais eu tenho relacionamento com os gestores de TI, o CTO ali, e eu ainda vejo um TI muitas vezes mais direcionado à solução, vamos tentar enxugar custo, né? Talvez pela própria cultura da companhia, mas eu vejo, às vezes, o gestor de TI não indo atrás, não desenvolvendo essa trajetória, essa jornada, né, com a sua própria cultura, para se pôr no ambiente estratégico. Né? E você, eu vejo, você senta na reunião com os conselheiros, o presidente, o superintendente, você opina, você é pilar, você é base estratégica. E isso faz exatamente o que você falou. Cara, a gente tem que fazer a coisa funcionar. A gente tem que fazer o justo, o melhor preço, o melhor valor. Né? E a gente aqui do lado, com viés 100%
B2B olhando para um ambiente corporativo, e você é um corporativo 100%, eu acho que casa as culturas, né? NetTurbo, cultura eu chamo do Anderson, porque no final é o teu valor cultural que está lá dentro. É muito top isso daí. Eu até, fora da Fazenda da Grama, eu tenho a oportunidade de trabalhar como conselheiro ou consultor em algumas empresas, e, para mim, essa é a minha função. Exato. Tá? Eu não estou preocupado se você vai se agradar ou não do que eu estou passando para você. Hoje eu tenho um presidente dentro da Fazenda da Grama, que ele foi presidente de grande empresa multinacional. De tecnologia, né? De tecnologia. E eu tenho a oportunidade, eu tenho a liberdade de expor para ele, questionar ele sobre alguma decisão dele, logicamente, no viés conselheiro, né? Na posição de gestor de TI, eu indico para ele a minha visão, se aquilo dali está no caminho que deve ser, na minha visão que não deve ser, e ele vai tomar a decisão em cima dessas informações que eu passo para ele. Assim como qualquer outra empresa que eu tenha a oportunidade de estar aconselhando ou dando alguma consultoria, se você me chamou ali, não é para ouvir o que você quer, é para ouvir justamente o que está precisando melhorar. Exato. E para mim é isso. E no fim você gera valor, né? Sim. Porque você hoje, do cenário que você herdou, o legado, para hoje, você saiu de 6 moradores fixos para mais de uma centena? Mais de uma centena. Mais de uma hoje. centena fixo. O condomínio está crescendo, está expandindo, né? Ali você tem um volume de obras simultâneas absurdo. Exatamente. Né? O condomínio ele não cresce fisicamente de tamanho, mas a comunidade cresce. De habitação, né? Agora os terrenos estão sendo habitados, Exatamente. etc. E você levou para dentro desse condomínio um ambiente em que os executivos, né, as pessoas chaves das empresas, os investidores, né, eles estão lá dentro trabalhando como se estivesse num ambiente superdimensionado tech, com segurança de borda, né, sendo maestrado pelo teu time. Né? Exatamente. E eu vi também a evolução do teu time, foi muito legal. Né? A gente tem ali, a gente trabalha muito diretamente com o cliente no nosso viés de atendimento, de estar próximo, de ajudar a gerar valor. E eu vi o teu time se profissionalizando, você formou, você mentorou o pessoal, né? A gente tem o Francisco ali, né? Francisco, o Vitor, são dois profissionais fantásticos. Que inclusive é um grande desafio você escolher quem entra ali, né? Exato. Porque é um ambiente também que você não é só corporativo, você está na vida quase que íntima desses moradores, né? Você está no dia a dia deles. Exatamente. Você acessa as casas, né? Exatamente. Hoje inclusive, eu ocupo o cargo também de DPO lá da Fazenda da Grama. Legal. E quando a gente fala de segurança da informação de qualquer cidadão, já é um ponto crítico. Quando você fala de segurança da informação de pessoas de poder aquisitivo elevado, eleva um pouquinho... O risco é maior. O risco é maior. As tentativas, ninguém tenta roubar uma pessoa que tem pouco recurso. Exato. Né? E aí, o nosso... Eles são visados, queira ou não queira, são, né? Exatamente. E, Edu, quando a tecnologia funciona? Para mim, a tecnologia funciona quando ela não aparece. Exatamente. Quando você não tem relatos de problema. E graças Mas a isso Deus, é um grande nesses desafio. 6 anos, a gente... Isso ocorre. E eu falo para você, a gente fala muitas vezes, né? E é um grande desafio. E o gestor de TI tem que mostrar. Quanto mais ela não aparece, significa que funciona. Mas tem que mostrar. Porque aquilo também se torna, já que não está aí, diminui mais custo. Tem um problema também disso, né? Exato. Eu vejo ali o seu desempenho em mostrar, em fazer suas reuniões e amostragens de indicadores de performance para justamente mostrar, olha, nós estamos aqui, está tudo andando da forma que tem que andar, nós estamos dando base para que haja essa excelência. Né? Fazenda da Grama é um condomínio super renomado, ele é referência para os outros condomínios. Né? Sim. Até a sua política até quem entra ali para habitar também é bastante criteriosa. Né? Existe... A gente vê um fenômeno aí dos condomínios de alto padrão criando uma bagunça lá dentro, né? Perdeu alguns controles. Eu vejo o Fazenda da Grama, a gente atende vários outros. O Fazenda da Grama, essa política de conselho, de diretoria, ainda mantém muito forte esse condomínio exclusivo, né? Esse condomínio pacífico nesse sentido. Né? Perfeito. E aí, Edu, a gente tem um grande desafio que é tentar juntar óleo e água. Exato. Segurança e comodidade.
segurança e comodidade não se misturam. Dificilmente você consegue entregar muita segurança e comodidade. Exato. Né? Infelizmente, para eu proporcionar segurança para você, eu tenho que fechar portas, eu tenho... Algum nível de burocracia vai acontecer. Burocracia. Né? Não vai exatamente. ter como, né? Exatamente. Mas é legal também porque eu nessa jornada com você e com a superintendência, a gente vê uma cultura de segurança. Né? Porque a segurança não está só em você, não está só no seu time. Não. A segurança é um comportamento que tem que ser disseminado pelos outros líderes. Exatamente. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com outros líderes de recursos humanos, de segurança, a segurança patrimonial, né? Da infraestrutura também, e eu vejo você muito conectado lá dentro. Você faz um papel de advisor disso, né? O cara do TI, mas o cara do TI que ajuda no comportamento. Cara, a gente tem que viver sobre segurança digital. Segurança é comportamento. Exatamente. Não é mais o software que você implanta, o firewall que você colocou. Tem muito trabalho que você executa que ninguém vê. Por exemplo, a gente tocou no assunto LGPD, e eu, por obrigação, tenho que anualmente treinar, retreinar a equipe. Eu tenho ali a parte de backup de informações, que ninguém vê aquilo dali rodando diariamente. É o seu projeto de DR, né? Exato. Inclusive, a NetTurbo a gente tá junto me auxiliou nessa parte também. Então, assim, grande parte do trabalho da tecnologia ela não aparece, ela não é vista. Né? Mas é importante você fazer. É como um seguro-saúde, né? Exato. Muita gente contrata seguro de vida, seguro-saúde, e ninguém quer usar. Nunca, né? Nunca. Exatamente. Então, a tecnologia é isso. A tecnologia na ponta, na experiência do cliente, ela é importante. Mas a parte do back, ela não tem a mínima importância aparecer para o cliente final. Né? Isso daí é a nossa função, tá fazendo aquilo dali rodar o tempo inteiro. É como você falou, se as pessoas não olham, mas por que eu estou gastando dinheiro com aquilo? Exatamente. Aí entram os indicadores, as tomadas de decisão baseadas em números e não em achismo. Seus planejamentos de médio e longo prazo, né? As suas depreciações, você tem tudo ali, né? Eu acompanho, eu vejo... por isso eu falo, é uma grande referência. E eu falo ainda, eu comento dentro da NetTurbo sobre esse case, né? E você tá... eu vejo, como você falou, sendo conselheiro, sendo advisor, sendo até TI estrategistas de outros ambientes, como Fazenda da Grama, que eu acho que a tua história e o teu know-how e experiência deve ir para outros ambientes, ajudar outros ambientes em que tem esse tipo de demanda, condomínio, com gente que precisa estar ali trabalhando. Mas é um grande desafio que você tem um ambiente corporativo, mas que atende um CPF final. Né? Então, ali você tem que ter um jogo de cintura que muitos TIs não têm ideia do que é isso. Né? Porque você vive num ambiente corporativo, você tem as regras da empresa, a pessoa está ali contratada, os usuários são pessoas contratadas via de regra, ou fornecedores que ali estão, mas ali você tem pessoas físicas em que você tem que servir, são seus clientes finais. Sim. E você não tem como, muitas vezes, fazer coisa goela abaixo. Né? Então, é um grande trabalho também de relacionamento, de estar nesse board mostrando, conversando. Né? Até porque, muitas vezes, alguns não concordam. E numa empresa você não tem isso. Né? É mais fácil. Como eu te falei, nós somos uma comunidade de 5 mil pessoas. Né? Os meus clientes são sempre os mesmos 5 mil. Né? Mais os convidados deles, logicamente. Né? Mas... o bacana na Fazenda da Grama é que hoje a gente tem uma liderança muito forte. Então, eu tenho uma presidência, uma diretoria muito forte, muito atuante. Eu tenho um grupo de gestores fantástico. Então, os meus pares dentro da Fazenda da Grama são pessoas com know-how gigantesco, pessoas que eu tenho orgulho de trabalhar com elas e aprendo todo dia com eles. São muito antenadas, né, cara? Eu conheço alguns ali, são muito antenados no que está acontecendo, né? Não cada um na sua área e num grupo geral atuando de forma muito forte. Então, isso faz com que a gente supere a grande heterogeneia da nossa comunidade. Então, você imagina que em 5 mil pessoas você não vai conseguir agradar todo mundo. Exato. Um cara vai reclamar. Não gostei
da comida. A comida do restaurante hoje não está boa. Só que você tem uma comunidade de 5.000 pessoas. Essa pessoa, de repente, o paladar dela não se agradou daquele alimento naquele dia, né? Mas no outro dia ela vai voltar e vai falar, poxa, hoje está bom demais. Né? E, da mesma maneira, a tecnologia. Algumas pessoas entendem quando você implementa uma tecnologia, e aí, mais uma vez, segurança e comodidade não andam o tempo inteiro abraçados, então você vai fazer uma liberação de portaria, você vai ter lá 10 passos para o morador preencher. E ele vai falar, nossa, mas está muito moroso. Não, tudo bem, mas eu estou preocupado com a sua segurança. Né? A sua comodidade é muito importante. É o meu trabalho tentar cada vez mais trazer tecnologia para fazer a sua comodidade melhorar. Mas o meu foco principal é a sua segurança. Eu quero garantir que você, dentro da sua casa, está dormindo tranquilo, porque você sabe que você tem toda uma equipe e procedimentos Exato. Que garantam a sua segurança. Exato. Anderson, cara, é notável ver a evolução, é notável ver o desenvolvimento, a geração de valor. Eu arrisco a dizer que isso ajuda demais até a valorizar o patrimônio do morador, tudo o que é feito nesse nível. Porque quando um novo morador, né, alguém que vai investir ou vai adquirir, ele vê uma plataforma de tecnologia funcionando, né? Você, inclusive, trabalhou também para o aumento da cobertura de sinal celular, né? Foi trabalhar nesse nível. Então, passa pela tua gestão tudo o que tange tecnologia. A gente vê claramente isso, né? Dando base para a parte patrimonial, para a parte de acesso de sistemas, né? E como que você enxerga isso hoje? Como é que pode ser realizado um nível de excelência que acontece dentro do Fazenda da Grama? Você ali tem um departamento de TI, você tem uma operação basicamente de telecomunicação, de cyber, de infra. Você tem, como você falou, 5.000 pessoas, centenas de moradores ali. Qual dica que você pode dar para síndicos, presidentes, grupos de administradores de outros condomínios que naturalmente não têm, né, às vezes, o recurso, né, e a necessidade do condomínio Fazenda da Grama para trazer mais segurança de tecnologia, plataforma de tecnologia, porque a gente vê muitos condomínios trocando o tempo todo de tecnologia, muda toda hora, né, contrata fornecedor, como você falou, muito focado em preço, né, a pressão de preço, talvez às vezes por não ter pessoas que entendam ali na administração e na assembleia, então foca no preço, né? Assim Exato. Que é sempre. Qual que é o conselho que você dá para o administrador, o gestor desses condomínios, a gente fala vertical e horizontal, para implantar uma tecnologia que dure, gere valor, atenda e dê uma plataforma de qualidade e estabilidade para os moradores lá dentro desses ambientes? Boa, Edu. Então, o que eu posso falar para os meus pares gestores aí no mercado é focar menos em nome, focar menos em equipamentos e focar mais em gestão e relacionamento. Tá? Parcerias. Boas parcerias. A gente falou aqui muito da minha experiência, de quando eu comecei e tal, e eu posso falar para você hoje, Edu, que eu não estou buscando no mercado ser o cara que mais conhece de tecnologia. Tá? Se você for fazer uma entrevista de emprego comigo e for me perguntar sobre diversas tecnologias presentes hoje no mercado, possivelmente algumas delas eu não vou conseguir trazer um conhecimento elevado. Tá? Mas eu tenho que montar um ecossistema na minha operação onde eu tenha resposta para tudo em pouquíssimo tempo. Eu tenha resolução de problemas em pouquíssimo tempo. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho uma questão de cibersegurança dentro da Fazenda da Grama, imediatamente eu ligo para o Eduardo, eu ligo para o Vinícius e falo, Edu, Vini, estou com um problema aqui. A Sônia é o nosso SOC, né? Exatamente. E, de imediato, a gente tem possibilidades de resolução. Tá? Então, eu não preciso conhecer tudo a fundo. Eu preciso criar um ecossistema, criar relacionamentos que me permita gerir o meu negócio, a tecnologia do meu negócio da melhor maneira possível. Então, vou pegar um gancho. A gente hoje está falando de gestão de TI, que está num ambiente muito exigente, né?
de pessoas que sabem o que precisam, né? Que, como você falou, não estão focadas só no dinheiro, só no preço do que custa, e sim do resultado que aquilo traz, né? Sim. Da conveniência, da segurança, do funcionamento always on, sempre funcionando. E a gente, olhando para a carreira de TI, e eu te considero um gestor de TI, primeiro, você é imparável, incansável no estudo, eu vejo você nesse lifelong learning dentro da tua essência, você sempre está aprendendo, a gente está debatendo assuntos, falando, eu vejo você procurando, mas o teu pilar é estratégico, eu vejo você no pilar estratégico. Exato. Você atua na operação, sim, você atua na tática, sim, o seu pilar é estratégico e formadores de gente. Eu vejo você investindo em pessoas, né? Todas as vezes eu vejo você com energia, inclusive dos seus parceiros. O que você aconselha hoje, e vamos falar do gestor de TI que está na companhia, está na empresa, pode ser um gestor prestador, né, que faz ali gestor de TI como serviço, né? Ele passa em algumas empresas. Qual dica você dá para esse gestor que, e a gente escuta muito, eu vejo muito, eu participo de reuniões, um gestor que às vezes fica trocando de companhia e não se encontra, não vai, gasta muita energia estando só na operação. Qual a dica que você dá ou sugestão que você dá para que esses gestores de TI cresçam, saiam do ambiente especializado e possam, por esse ambiente estratégico, gestão, sentar na mesa com quem decide, mostrar o que é TI para a companhia e ficar fugindo só de ter que tirar custo todo dia? Exatamente, cara. Quando a gente começa a nossa carreira no TI, você foi assim, não foi diferente? Sim. A gente começa lá montando, desmontando o computador, absorvendo conhecimento de tudo quanto é software, tecnologias, programação e tudo mais. Chega uma hora da sua vida, se você quer evoluir, você tem que começar a entender do negócio. Então, você tem que entender de tecnologia, sim. É importante você estar antenado o tempo inteiro no que aparece, né? Tem alguns profissionais no mundo, como médico, como TI, que não podem deixar passar nada, né? Chegou uma nova tecnologia, você tem que estar antenado com ela, você tem que ir em feiras, participar de fóruns e tudo mais. Participar de grupos, né? Exatamente. Mas se você quer sair da operação, se você quer subir de nível, você tem que entender de gestão. Gestão de pessoas, gestão do negócio, gestão financeira. Tá? Você querer estar numa posição de liderança e não saber ler um DRE, você não saber ler um orçamento, um budget, você não vai estar ocupando, certamente, um cargo de liderança por muito tempo ou em grandes companhias. Você vai estar sempre trabalhando em empresas de segundo escalão. Então, quando eu entendi isso, eu fui buscar pós-graduação, fui buscar MBA, fui buscar formação na área financeira, fui buscar formação na área de gestão. Hoje, eu tenho a oportunidade de dar palestras falando sobre gestão, porque foi algo necessário para a minha evolução e que hoje eu digo para você que 80% do meu trabalho é gestão e 30% é mão na massa. Tá? Então, logicamente, como você falou, a gente tem a parte de orientação da equipe, a parte de formação, e se você também não tem conhecimento suficiente da tecnologia, você fica refém, né? Você não vai conseguir também entender o lado do colaborador. Como você, por exemplo, é um cara que, se eu pegar aqui agora e falar, cara, faz uma fusão de fibra aqui, eu tenho certeza que você tem o conhecimento necessário para fazer. O teu funcionário da ponta deve fazer muito melhor do que você. Com certeza. Mas você sabe como fazer. Você tem que saber o que é, como funciona, para poder cobrar, para poder exigir o melhor. Orientar ele. Exato, né? Exato. Então, a minha visão é essa. Ter o conhecimento necessário para poder tomar a decisão e orientar, mas ser mais gestor e menos mão na massa. Legal. Isso aí é uma dica para todos os novos TIs. A gente aqui está falando de dois caras que passamos ali pelo bug do milênio, né? Lá em 2000, 20 e poucos anos, 26 anos atrás. Entregando a nossa Mas cidade. E essa turma nova que está chegando não vai ter que escovar bit, não vai ter que limpar muitas vezes o computador, não vai ter que se preocupar com temperatura, com pasta térmica. A gente gastava energia com isso. Então é muito importante o gestor de TI, como você falou, traçar um plano de que ele pode ir para o viés especialista, né? Ele pode ser um cara que, ele vai ser o melhor desenvolvedor, o melhor. Mas ali tem teto, né? A gente está no advento de IA,
que o conhecimento para o cara que sabe operar está muito rápido, né? E vai exigir talvez menos tanta profundidade, gastar tanto menos energia na profundidade técnica. A gente está num ambiente de assessoria tecnológica, coisa que a gente não tinha lá atrás, a gente não tinha nem onde consultar, não tinha apoio nenhum. Você é dev, você teve que indo bootstrap total, acertos e erros, madrugada virando. Não, pastinha com blocos de programação guardadinho para você utilizar. Exatamente. Mudou. E a gente está vendo hoje ainda o gestor de TI com um foco muito cabeça na solução, cabeça na parte técnica, né? E a gente vê os caras de TI muitas vezes rodando, pulando de galho em galho, empresa de galho em galho, e não investindo em comunicar, em ajudar os decisores, ajudar o time de venda muitas vezes, né? O cara de TI às vezes tem que ajudar a gerar a receita do negócio, avançar, né? Fazer o meio-fim do negócio prosperar e o TI não participa. Então, o que o Anderson trouxe aqui é que você tem que se especializar, você tem que buscar uma formação focada em ser um gestor, né? Hoje está no operacional, vai para o tático, depois busca o estratégico. Perfeito. Porque aí vai chegar num nível de você fazer um trabalho... Fazenda da Grama, a gente tem ali os cabeça de área do Brasil, né? Nossa. Os caras que comandam, que decidem nas companhias, que decidem nas áreas todas estratégicas do Brasil, passa por ali. Né? Num campeonato de golfe ali, vai cara grande, né? Sim, sim. Então, olha só. Olha o desafio do Anderson de se comunicar com caras que sabem o que querem, sabem o que precisam, são estratégicos, querem o melhor, não abrem mão de gerir custo, mas sabem que investir certo é o que tem que ser feito. Sim, perfeito, Edu. E isso se repete, inclusive, dentro da sua empresa, se você trabalha numa empresa que é uma empresa que não tem um renome nacional ou internacional, mas você tem ali gestores trabalhando no seu lado, você tem diretores, e você precisa mostrar para esses diretores que você está preparado, não só para ser o menino do TI. Né? Esse termo pejorativo é difícil da gente conseguir mudar, né, Edu? Mas é assim que é. Exatamente. O negócio é assim, a gente tem que levar isso em consideração. Muito bom. Mas, enfim, se o cara quer deixar de ser o menino do TI, ele tem que se preparar para isso. Né? Top. Cara, é isso. Eu fico muito, primeiro, grato pela sua confiança no trabalho que nós, da nossa companhia NetTurbo Telecom, realiza. A gente te apoia no SOC, no NOC, na parte de comunicação. Presente com você, inclusive, nos desafios de vamos desenhar algo que nem está na carteira e no nível de produto. A gente faz isso. Né? A gente é uma boutique de soluções para as empresas, para os desafios complexos como o do Anderson. A gente ajuda em toda essa frente. Tá? Você quer conhecer mais a NetTurbo? Acesse o nosso site www.netturbo.com.br, acesse as nossas redes sociais, LinkedIn, NetTurbo, Telecom, Instagram, Facebook. E o Anderson também. Anderson, qual é o seu Instagram, LinkedIn? Deixa aí para a gente poder... E eu sei que o Anderson é muito solícito com quem procura ele para pedir dica. Ele Sempre tem no coração essa vontade de retribuir o que ele consumiu e aprendeu durante a vida, né? Fala para a gente. Sempre à disposição, Edu. Primeiro, eu queria agradecer você, a NetTurbo, pelo convite, mais uma vez. Agradecer pela parceria. Tenho certeza que parte do meu sucesso tem o dedo de vocês aí. Espero que a gente ainda tenha essa parceria daqui para frente. Vamos juntos sempre nos desafios sempre, aí. cara. Nos domingos, no sabadão. Nossa, vamos embora. Qualquer hora, né? Quantas madrugadas já, Muitas, né? Para fazer funcionar tem que ser. Always on, sempre funcionando, Exato. cara. É isso, essa é a nossa missão. Exatamente. E quem quiser falar comigo, trocar ideia, quem quiser estar conhecendo um pouco mais do meu trabalho, precisando de ajuda num conselho ou até... projetos específicos. Projetos né? específicos, quiser trocar ideia. Eu, como cara de segurança da informação, eu procuro ter o mínimo de rede social possível, mas, no nosso caso, o LinkedIn é necessário para a gente se manter no mercado ativo. Vocês me acham com o nome de Anderson Inoue no LinkedIn, tá? Lá a gente pode trocar mais informações, mais contatos, e eu estou sempre dando dicas lá também, postando algumas palestras que a gente tem a oportunidade de estar
passando o nosso conhecimento. Pode receber convites de palestras. Sim, top, sim, top. sim. Isso aí. E, mais uma vez, agradecer a NetTurbo aí por todo o apoio. Sempre que precisar, eu vou estar à disposição de vocês, Edu. Tamo junto. Foi um prazer imenso bater esse papo aqui. Acho que enriquece não só o nosso conhecimento, aprendo muito sempre quando você fala, mas leva para todo mundo, para esse ambiente de TI, a experiência de uma jornada aí de mais de 26 anos que você tem, que, cara, é maravilhoso. A gente é ponte dessas transições de tecnologia. A gente estava falando até agora aqui do disquete de fita. Então, tem muita bagagem, muita jornada. Cara, e eu quero aqui, em nome de toda a NetTurbo, de todos os times, te presentear com essa lembrança, para aqui simbolizar a nossa gratidão e nosso reconhecimento pela sua parceria e pela sua trajetória, que é maravilhosa. Eu gosto muito de falar contigo, você sabe disso. Muito bom, cara. Obrigado, Edu. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, parabéns. Então, aqui, sigam o nosso podcast lá no canal do YouTube, Pode Ser Turbo. Se inscreve, clica no sininho para você ficar antenado a todos os podcasts, a todas as nossas entrevistas, a tudo que vai acontecer ali. Busque as redes sociais da NetTurbo, tem muito conteúdo também, LinkedIn, Instagram. E você, cara de TI, está convidado sempre para estar com a gente aqui em mais um podcast, Pode Ser Turbo, o podcast de quem faz TI. Tamo junto? É isso? Obrigado, Anderson, mais uma vez. Parabéns. Valeu, cara. Obrigado. E vamos para a próxima. Vai ter segunda rodada aqui. Vamos embora.